os artigos 218 a 235 dos prazos. Os prazos processuais são geralmente peremptórios, a significar que, decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar o ato. O artigo 223 deixa claro que, salvo justa causa, uma vez decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração do juiz. O prazo tanto pode ser legal, isto é, fixado por lei, quanto judicial, ou seja, determinado pelo juiz. Se nem a lei nem o juiz determinam o prazo, entende-se que a parte tem o prazo de 5 dias para praticá-lo. Os prazos têm início e fim. O ato praticado após o término do prazo é intempestivo. Trata-se como se não praticado. Admite-se, porém, que o ato seja praticado antes do início do prazo. Se, por exemplo, tendo tomado conhecimento do conteúdo da sentença, o vencido apela antes de publicada a respectiva nota de expediente no Diário de Justiça eletrônico, considera-se tempestiva a apelação, afastando-se o formalismo de considerá-la intempestiva porque prematura. São dilatórios os prazos, por assim dizer, negativos, fixados para que o ato não seja praticado. As intimações, por exemplo, não obrigam a comparecimento antes de 48 horas. Essas regras decorrem do artigo 218. O artigo 219 estabelece que, nos prazos processuais fixados em dias, contam-se apenas os dias úteis, não se contando, pois, os sábados, os domingos e os feriados. A contagem dos prazos fixados em dias exige cuidado, sendo necessário distinguir o dia do começo, que não se conta, do primeiro dia que é contado. Como as intimações devem ser feitas nos dias úteis, segue-se que também o dia do começo, termo a quo, deve ser útil. Nos termos do artigo 231, considera-se dia do começo a data da juntada aos autos do aviso de recebimento, quando a citação ou a intimação for pelo correio, a data de juntada aos autos do mandado cumprido, quando a citação ou a intimação for por oficial de justiça, e inclusive quando feita por hora certa, a data de ocorrência da citação ou da intimação, quando ela se der por ato do escrivão ou do chefe de secretaria, o dia útil seguinte ao fim da dilação assinada pelo juiz, quando a citação ou a intimação for por edital, o dia útil seguinte à consulta ao teor da citação ou da intimação, ou ao término do prazo para que a consulta se dê, quando a citação ou a intimação for eletrônica, a data de juntada do comunicado do juiz deprecado, ou, não havendo, a da juntada da precatória aos autos de origem, devidamente cumprida, quando a citação ou a intimação se realizar em cumprimento de carta. A data de publicação, quando a intimação se der pelo Diário da Justiça, impresso ou eletrônico. O dia da carga, quando a intimação se der por meio da retirada dos autos em carga, do cartório ou da secretaria. Havendo mais de um réu, o dia do começo do prazo para contestar é, para todos, o da última citação, mas o das intimações é individual. Quando um ato deva ser praticado pessoalmente pela parte ou por terceiro, isto é, não quando deva ser praticado por procurador, o dia do começo é aquele em que o destinatário recebe a comunicação. Nos demais casos, conta-se o prazo da data em que se considera feita a citação, notificação ou intimação. Mais uma vez, observa-se que o dia do começo, ou termo a quo, não é o primeiro dia que se conta, porque os prazos são contados excluindo o dia do começo. Observe-se também que o dia do começo deve ser útil. Também deve ser útil o primeiro dia contado, como, aliás, os demais dias que se contam. Observe-se ainda que se considera publicada a intimação por nota de expediente no primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônico.
A data da publicação é também o dia do começo, mas não o primeiro dia contado, porque não se conta o dia do começo. Suponha-se uma nota de expediente publicada no Diário de Justiça Eletrônico em uma sexta-feira. Como se considera feita a publicação no primeiro dia útil seguinte, que deve ser útil, segue-se que o dia do começo será a seguinte segunda-feira, se houver expediente no foro. Suposto que não haja feriados no período, terça-feira será o primeiro dia contado, quarta o segundo, quinta o terceiro, sexta o quarto e segunda-feira o quinto e último dia de um prazo de 5 dias. Observe-se, finalmente, que se conta o último dia do prazo, que, como os demais dias contados, deve ser útil. Isso decorre do artigo 224. O artigo 220 determina a suspensão dos prazos processuais no período do chamado recesso forense, entre 20 de dezembro e 21 de janeiro, durante o qual também não se realizam audiências nem sessões de julgamento. Nos termos do artigo 229, os litisconsortes que tiverem diferentes procuradores de escritórios de advocacia distintos têm prazo em dobro para suas manifestações, salvo nos processos eletrônicos. A parte pode renunciar ao prazo, inclusive o estabelecido para recorrer da decisão, exigindo-se, porém, manifestação expressa. O artigo 221 trata da suspensão do curso do prazo por obstáculo criado em detrimento da parte. O artigo 222 dispõe sobre a possível prorrogação dos prazos em locais onde seja difícil o transporte e nos casos de calamidade pública. Os artigos 228 e 233 dispõem, respectivamente, sobre os prazos dos atos que devam ser praticados por serventuário e sobre as sanções aplicáveis no caso de descumprimento. Os artigos 226 e 227 tratam dos prazos estabelecidos para o juiz, tradicionalmente havidos como ordinatórios, por não haver consequências processuais em decorrência de seu cumprimento. Agora, porém, conforme dispõe o artigo 235, além do processo administrativo, pode ocorrer a remessa dos autos ao substituto legal. Por fim, o artigo 234 regula a cobrança de autos quando não restituídos por advogados públicos ou privados, defensor público ou membro do Ministério Público. Texto e narração de José Tessainer. Fim deste episódio. Até o próximo podcast.